Que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Jó capítulo 10. Estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Pedirei a Deus, não me condenes, faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tem olhos de gente, ou vês como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Para que te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado. Todavia não há ninguém que pode me livrar da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres me destruir. Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me a pó? Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste essas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado, e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Porque me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixe-me em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas, da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Essa é a segunda resposta que Jó traz aí diante da palavra do seu segundo amigo que falou com ele, Bildade. E percebam que está bem claro no versículo 1, Jó diz de maneira bem explícita: falarei na angústia da minha alma. O que o capítulo 10 de Jó pode nos ensinar? Jó capítulo 10 fala da voz da alma amargurada. Quando nós estamos debaixo de amargura, parece que Jó, aqui nesse capítulo, ele está chegando ao fundo do poço. Ele estava extremamente ferido, ele estava sofrendo todos aqueles horrores que nós temos compartilhado a cada dia. E no capítulo 10, ele tem um desabafo muito grande, mas o desabafo agora sai com este tom de amargura. E a Bíblia nos fala muito sobre a amargura. A amargura na Bíblia é chamada de raiz, é uma raiz dentro da nossa alma. A raiz de amargura que está em Deuteronômio 29, 18 e também está em Hebreus 12, versículo 15. O que a raiz de amargura faz conosco? Primeiro, Hebreus 12, 15 diz que a amargura nos separa da graça de Deus. Quando nós estamos amargurados, a gente não consegue enxergar a graça de Deus, a bondade de Deus. Mas também lá em Hebreus diz que a amargura, ela contamina outras pessoas. Uma pessoa amargurada, ela fala de uma maneira das suas frustrações, das suas decepções, dos seus desapontamentos com os outros. Ela vai falando daquilo e vai contaminando outros. Então a raiz de amargura nos separa da graça de Deus, perturba, traz confusão e contamina outras pessoas. Por que nós nos tornamos amargurados?
Irmãos, há muitas razões, mas para a gente aplicar aqui a história de Jó, que está falando aí de como enfrentar o sofrimento, entendendo os processos de Deus na nossa vida, de nos aperfeiçoar, que Jó até aqui ainda não entendia. A amargura, ela nasce quando Deus deixa de ser a primazia e a nossa dor pessoal se torna o centro da nossa existência. Ou seja, se eu olhar para a vida e Jesus for a prioridade, o meu Senhor, o relacionamento com Ele for o que eu busco em primeiro lugar, a raiz de amargura não vai crescer em mim. A semente da amargura pode até vir, mas logo vai ser expulsa, porque eu estou todos os dias buscando a presença de Deus. Mas se eu começo a olhar mais para a minha dor, meu sofrimento, o que fizeram comigo, do que buscando ouvir a Jesus, a minha alma vai ficando amarga, e é uma das coisas que mais contamina, destrói a vida das pessoas. Inclusive outros pecados que nós cometemos, muitas vezes, eles derivam de uma alma amargurada, uma alma decepcionada, uma alma frustrada com Deus e com os homens. Porque nós vamos vendo tanta injustiça, nós vamos sofrendo tantas decepções, traições, isso vai ferindo a gente, se não levarmos estas dores para o Senhor, para Jesus. Ou seja, ou Jesus é a primazia do nosso coração, ou a nossa dor pessoal e o nosso sofrimento vai se tornando um ídolo, sem que a gente perceba. Jó estava muito ferido, e aqui no capítulo 10, irmãos, ele está aí no fundo do poço. Ele chega a questionar um pouco o caráter de Deus, mesmo sendo um homem justo, íntegro. O orgulho ferido, qualquer um de nós, se deixarmos o nosso orgulho crescente e se sentir ferido pelas pessoas, pela sociedade e até mesmo por Deus, vai nos fazendo alimentar ressentimentos, vitimismo, nos tornamos amargos com a nossa família, com as pessoas e até mesmo com Deus. Para a gente poder apenas meditar nesse capítulo de uma maneira mais específica, eu coloquei aqui pelo menos 4 reações de uma alma amargurada. Primeiro, a gente percebe na fala de Jó que uma alma amargurada se sente abandonada. Sabe aquele sentimento de abandono? Como se você não tivesse ninguém, como se as pessoas não estivessem preocupadas com você. É o que Jó sente, e é o que a gente sente, se a gente se deixar tomar pela amargura. Versículo número 2, pedirei a Deus, não me condenes, faz-me saber o que tens contra mim. Ele está achando que Deus tem algo contra ele, ele se acha abandonado por Deus, porque a sua alma estava amarga. Essa palavra amarga fala de realmente aquele amargor que às vezes a gente sente ao comer uma verdura, sabe? A nossa alma pode ficar amarga e a gente começar a achar que Deus nos abandonou, que as pessoas nos abandonaram. Sentimento de abandono. Segundo lugar, Jó também revela uma alma amargurada através desse sentimento de injustiça, achando que nós somos injustiçados, que o mundo é injusto e que Deus é injusto. Olha o versículo 3, será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Irmãos, o conselho dos ímpios é abominação para Deus. Ímpio é aquele que não teme a Deus, que não reconhece a Deus. Não, a Bíblia diz para a gente não escutar o conselho dos ímpios. Mas Jó, no meio da sua amargura, no auge da sua dor, ele diz: Senhor, o Senhor está me rejeitando, e parece que o Senhor está favorecendo o ímpio. Você já teve essa sensação de injustiça no mundo? Gente que faz coisas ruins e parece que estão se dando bem, e a gente procura andar na honestidade, e às vezes estamos sofrendo tantas coisas. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado para esses sentimentos não crescerem no nosso coração. Às vezes até dentro da família, na igreja, na sociedade. Nós temos que entender que uma alma amarga, ela só vai se auto-boicotando e se auto-punindo, e vai ficando
ofendida com tudo. Terceiro lugar, terceira marca aí de uma alma amargurada é o sentimento de justiça própria. Versículo 7, Jó deixa isso claro. Ele fala: bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Jó, ao invés de ser humilde, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, o que depois ele vai fazer, os irmãos sabem, aqui ele está com aquele sentimento de justiça própria. Eu não tenho culpa de nada. Irmão, a justiça própria, se sentir alguém sem pecado algum, é um dos grandes inimigos da verdadeira comunhão com Deus, do quebrantamento, é inimigo da cruz, porque nós só somos aceitos diante de Deus por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele. Mas quando a gente fica amargurado com as pessoas, com a vida, com o sofrimento, nós vamos nos tomando de justiça própria, como se de alguma forma tudo que a gente está passando nós não merecemos. Que sofrimento é esse? Como que Deus permite isso? Essa é a voz de Jó no capítulo 10. Sabe, o grande problema nosso é que nós às vezes queremos as coisas debaixo do nosso controle, e nós não temos o controle de ninguém, da vida, de nada. E quando Deus de alguma forma permite que as coisas fujam do nosso controle, ou nós vamos nos humilhar diante do Senhor e acelerar a sua cura e a sua restauração na nossa vida, ou nós vamos alimentando essa amargura e achando que nós não merecemos passar por nada disso. Mas não é só a justiça própria. Em quarto e último lugar, a voz da alma amargurada de Jó também, ela é expressa através de uma frustração com Deus e com a vida. Olha o versículo 17, como que ele deixa isso claro: renovas contra mim as tuas testemunhas, multiplicas contra mim a tua ira, males e lutas se sucedem contra mim. Jó está dizendo: Senhor, o Senhor está contra mim, o Senhor aumenta o número de pessoas que se levantam contra mim, não é possível, está tudo dando errado. É a voz da frustração, do desapontamento com a vida. Se lemos o versículo 18, o desabafo de Jó, ele diz: por que me tiraste do ventre da minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. É como se ele estivesse culpando a Deus até pelo seu nascimento, por causa do sofrimento que ele estava. E nós temos dito isso, irmãos: o sofrimento em si não muda as pessoas, não quebranta as pessoas. Nós só somos mudados e quebrantados quando no sofrimento nós buscamos a Deus e deixamos a palavra de Deus operar em nós. Quando no sofrimento nós deixamos a obra da cruz operar em nós. Então Jó mostra uma frustração com Deus e com as pessoas, e com a própria vida, com a própria existência, como se ele estivesse dizendo: não está valendo a pena existir. Irmãos, por que isso está escrito na palavra de Deus? Para que nós pudéssemos aprender e renovar a nossa esperança no Senhor, vendo que homens e mulheres passaram por dores e sofrimentos, e o Senhor trabalhou na vida deles e deu a eles a restauração, deu a eles o milagre, deu a eles respostas sobrenaturais. E nós amamos ver o final do livro de Jó, porque nós vamos ver a sua restauração plena, mas é importante a gente examinar o processo de Deus, porque Deus trabalha através de um caminhar com Ele, de um processo onde Ele quer estar nos ensinando, nos aproximando dEle e nos fazendo enxergar a nossa alma e as nossas fraquezas, para que a gente leve essas fraquezas para Ele nos libertar, nos curar, nos moldar, nos transformar, para que Ele seja glorificado na nossa vida. Mas eu quero, para a gente concluir o capítulo 10, não falar apenas desta alma amargurada de Jó. Eu quero concluir falando sobre qual o caminho da restauração para alguém que está amargo. Ainda que não seja neste texto que a gente possa ver tudo isso, mas eu quero pelo menos compartilhar 4 princípios bíblicos. Primeiro, se a gente quer vencer a amargura, nós precisamos aprender aqui com Jó a expressar a nossa dor e o nosso sofrimento. O que Jó fala no versículo 1 é o seguinte: eu vou dar livre curso à minha queixa, eu vou falar na amargura da minha alma. Ele fala do que ele está sentindo, ele tem vergonha do que ele sente, mas ele fala.
Tem pessoas que ficam guardando e não param para desabafar com Deus, ou com alguém que você possa sentar de confiança, que seja alguém da parte do Senhor, que tenha o conhecimento de Deus para te ajudar e desabafar. Jó então expressa a sua dor. Para que ele expressa? Para ficar contaminando, falando mal das pessoas? Não, ele expressa para se libertar dela. Nós precisamos falar da nossa dor no altar de Deus, diante do Senhor, com alguém que possa nos ajudar a nos livrar dela, porque às vezes a gente acaba falando com pessoas, buscando até mesmo apoio delas para as nossas amarguras. Em segundo lugar, irmãos, a Bíblia nos ensina que para a gente vencer a amargura, nós precisamos permanecer, perseverar no altar de Deus, aos pés de Jesus, ou seja, leve a sua dor para o altar da oração. 1 dia, 5 dias, 10 dias, todos os dias, vá para os pés do Senhor e chore diante dele, e fale diante dele. Não saia do altar do Senhor, mesmo que seu coração esteja amargurado. Jó não se aparta do Senhor, ainda que em alguns momentos ele fale: Senhor, me deixe em paz, eu não estou entendendo nada, o Senhor está pesando a mão sobre mim, o Senhor está irado contra mim, o Senhor está sendo aparentemente injusto, mas ele está diante do Senhor. Então, se a gente quer vencer a amargura, nós vamos perseverar, permanecer aos pés de Jesus. Isso fala de oração, no nosso quarto ter um lugar onde a gente ora todos os dias, coloca diante de Deus a nossa dor. Eu me lembro sempre de 1 Samuel capítulo 1, uma mulher chamada Ana, que estava com amargura de alma, porque ela era estéril, e o seu marido tinha uma outra esposa, e aquela outra esposa provocava Ana todos os dias, e ela ficava amargurada de alma, até que a Bíblia diz que um dia ela chorou, desabafou, derramou a alma diante do altar de Deus, e a Bíblia diz que ela fez um propósito com Deus, e quando ela se levantou, a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 1 diz que o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela voltou a se alimentar, se alegrar, ela parou de chorar só com os homens e foi chorar no altar de Deus. Chore no altar de Deus, porque Ele recolhe as nossas lágrimas e Ele responde às nossas orações. Terceiro lugar, para vencer a amargura, nós precisamos aprender a renunciar à amargura. A Bíblia fala que nós precisamos confessar os nossos pecados. Renunciar à amargura é pedir perdão a Deus por ter guardado amargura contra pessoas. Renunciar é deixar que o Senhor arranque esse sentimento de frustração com os homens, de desapontamento, esse sentimento da dor que você às vezes carrega porque alguém te ofendeu. Irmãos, nós precisamos renunciar, e renúncia fala de passar pela cruz. O que é a cruz? Jesus morreu na cruz por nós, mas Ele falou que cada discípulo tem que pegar a sua cruz para segui-lo, e tomar a cruz não é um problema que você pega. Algumas pessoas acham que a cruz é o seu problema. Não, cruz é renunciar a nós mesmos, é renunciar essa ferida, essa voz da amargura. E a cruz é uma decisão nossa. A cruz não é compulsória, Deus não nos obriga, é um convite para renunciar a nós mesmos por amor a Jesus. E em último lugar, além de renunciar à amargura, é uma chave bíblica para toda cura da alma, toda paz plena que a gente possa experimentar, vai passar por esse quarto passo. Perdoe as pessoas que te feriram, perdoe a você mesmo, e perdoe, se necessário, a Deus. Não que Deus necessite de perdão, não que Deus erre, mas tire a culpa que às vezes a gente lança contra Deus, mesmo inconsciente ou indiretamente. Há pessoas que indiretamente dizem: por que Deus está deixando tudo isso? Por que Deus permitiu isso? Libere o teu coração de toda ofensa contra pessoas, contra Deus. O perdão é chave para uma alma curada, restaurada, cheia da presença de Deus. Perdoe os que falam mal de você, ore abençoando a vida deles. O perdão às vezes dói no início, mas ele traz uma cura, uma graça, uma libertação plena. Mas por que eu devo perdoar? Porque Jesus nos perdoa, porque o Espírito Santo, Ele nos ensina a perdoar, e porque o amor de Deus nos leva a perdoar. O perdão é obra da graça de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós temos acesso à Tua Palavra,
E nós oramos para que o Senhor cure a nossa alma de toda raiz de amargura, em nome de Jesus e por amor a Jesus. Ensina-nos, Pai, a desabafar sim, a expressar sim, toda dor e amargura do nosso coração, mas nos ensina a também renunciar a estas raízes e perdoar os ofensores, para que a gente possa ser restaurado, assim como Jó foi, em nome de Jesus. Amém, Senhor.